Estamos em João capítulo 15, hoje nós vamos do verso 1 até o verso 8, estamos falando sobre a videira verdadeira que é Jesus Cristo, estamos falando sobre nossa vida cristã, estamos falando sobre talvez o resumo do que é a vida cristã e o nascedouro e manutenção da vida da igreja, seu fruto e sua missão na terra. Talvez a parábola que Jesus usa, dizendo eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, seja um grande resumo da sua obra e da continuidade dela, através de indivíduos que se tornaram sua igreja, e de como se torna visível o reino de Deus a esse mundo. Qual o nosso papel e qual a nossa missão nessa terra? Sabe que antes de nós iniciarmos esta série, nós já havíamos anunciado o ano passado, né? Você que é daqui da igreja, já tínhamos falado que nós seguiríamos com a parábola da videira este ano. E quando começou a pandemia, nós batemos um papo entre nós pastores, dizendo a gente prossegue ou a gente muda o assunto pelo fato de estarmos num momento que ninguém imaginava. E pensando e conversando em oração também, achamos que não há um melhor momento para falarmos a respeito do que é o reino de Deus, senão agora, no momento em que o reino aqui da terra está tão bagunçado. Vamos ler juntos João capítulo 15, verso de 1 a 8. Deu tempo de você abrir sua Bíblia ou acompanhe na tela. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Senhor, nos abençoa na Tua palavra, fala-nos através dela, seja nossa alma e espírito alimentados nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos concentrar a nosso estudo desta manhã nos versos 7 e no verso 8. Verso 7 e verso 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e lhes será feito. E nisso é glorificado meu Pai que está nos céus, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Esse verso 7 é um verso que mexe com a gente. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Onde que é essa igreja? É lá que eu quero ir. Quem que é esse pregador que leu esse negócio? Quem que achou essa revelação? Tive uma revelação na Bíblia agora. Teve uma revelação de um negócio que está escrito há 2000 anos já. Tive uma revelação agora do negócio que já está aqui há 2000 anos. Você vai pedir o que você quiser. Peça o que quiser que Deus vai te dar agora. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Pegar um trecho, uma frase ou um versículo, arrancá-lo de dentro de um contexto. Você não sabe em que contexto aquilo foi escrito, nem o que veio antes, nem o que veio depois. Mas, ele diz, está na Bíblia, e é verdade. Só que você acaba de tirá-lo da Bíblia, quando você tira do contexto, quando você tira daquele universo, e interpreta separadamente uma única frase. Apesar dela estar escrita na Bíblia, a Bíblia não diz isso. Há uma coisa muito interessante que você precisa parar para pensar sobre a nossa essência de ser. O homem é um ser que tem desejos.
o desejo do ser humano é discutido por pensadores, por filósofos, talvez há milênios, não só há séculos, há milênios. Por que a gente quer o que a gente quer? Felicidade é ter o desejo humano satisfeito, mas o ser humano é um ser insatisfeito por natureza. A gente nunca está bem, nunca nada está bom. Para quem gosta de ler a filosofia, eu não sou um cara muito conhecedor de filosofia, mas Søren Kierkegaard tem um livro só sobre isso, só sobre a angústia humana, a ansiedade humana, falando sobre esse tipo de ser que somos, que nunca se sacia. E não precisa ler Søren Kierkegaard para você poder entender isto, basta você olhar para você mesmo. Que você fica angustiado quando não tem, e quando você consegue ter, você fala, pronto, agora eu estou satisfeito, mas não passa 5 minutos e você já não quer e quer outro. Porque o ser humano foi criado insaciável, porque a sua saciedade só está em quem é Senhor de todas as coisas, é Ele apenas. E somos pecadores como herança do Éden. Desde a queda de Adão, que somos todos nós, somos seres pecadores, nascemos escravos do pecado, temos uma natureza pecaminosa, assim nos ensina o Evangelho, ou em outros trechos, há uma inclinação natural da nossa carne, que pende para o mal. Nossa antropologia é bastante pessimista. O ser humano é mau e é pecador. E ele é um ser que nunca se satisfaz. E se deixar solto, ele vai fazer besteira. Porque somos essencialmente maus. Ainda que na nossa maneira de viver, ainda existam muitos resíduos do Éden. Porque fomos criados por Deus para as boas obras. Assim nos ensina Paulo. E ainda mantemos a humanidade, ainda é possível você perceber na humanidade a bondade e a justiça que a cada dia que passa, quanto mais longe estamos da nossa origem, mais próximos estamos do nosso fim. Quanto mais longe estamos de Gênesis 1 e 2, mais próximos estamos de Apocalipse 20 e 21. É uma degeneração do ser humano que tem um desejo que o escraviza. E mesmo quando somos convertidos e conhecemos a Cristo, e somos salvos para a eternidade e para produzirmos o seu fruto, ainda assim esse desejo não nos abandona. Temos uma guerra dentro de nós, temos a força do seu Espírito, temos o poder do seu Espírito, da sua palavra. Paulo diz aos Coríntios que de dia em dia, a cada dia, de glória em glória, pelo Espírito, somos transformados na imagem do Filho. E esse é um processo de santificação e transformação, mas ainda assim a vontade está aqui. E em Gálatas 5,17 ele diz que o Espírito luta contra a carne dentro de nós e a carne contra o Espírito. Por isso temos um novo nascimento, temos um velho homem e um novo homem, aquele que se renova em Deus e aquele que quer o pecado. Temos um conflito dentro de nós, porque sabemos que temos um novo nascimento, mas ainda em nós atua o desejo da carne. Paulo chega a dizer, que miserável homem que sou, as coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, e aquelas más que eu não quero, toda hora eu estou fazendo. Quem é que vai me livrar desse corpo de morte? No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que então na eternidade nós seremos transformados, e o que é corruptível, o nosso corpo que se corrompe, o nosso ser, será transformado em incorruptibilidade, para a perfeição para a qual foram chamados os filhos de Deus para a eternidade. Mas enquanto vivemos aqui, há um desejo dentro de nós. É exatamente por isso que quando alguém fala assim, Zé, mas o homem tem o livre-arbítrio, eu digo não. E agora pode ser que você que esteja me assistindo diga, como que eu não tenho livre-arbítrio? Não tem. Eu sou um robô? Mais ou menos.
Há uma maneira de se interpretar na teologia de que o homem é um livre agente. Sim, você é um livre agente. Você tem uma livre agência na sua vida, dentro de uma natureza pecaminosa e dentro da inclinação da sua carne e da nossa condição de pecadores. Sim, nós escolhemos o que nós queremos fazer. Nós escolhemos como nós vamos administrar essa terra, nós escolhemos em quem nós vamos depositar a nossa confiança, nós escolhemos como nós vamos cuidar da nossa casa, nós escolhemos que tipo de educação queremos dar aos nossos filhos, nós escolhemos de que maneira vamos trabalhar, que tipo de negócio vamos fazer, se vamos ou não vamos assinar o contrato. Nós temos uma livre agência, porém, isso acontece dentro de uma condição de pecadores. Eu não consigo, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu não sou livre para deixar de querer o que eu quero, porque sou escravo do pecado. O conceito de livre-arbítrio é como se você não tivesse nenhuma influência de Deus, nenhuma influência de Satanás, e fosse um ser perfeitamente perfeito. E tivesse condições de enxergar tudo como Deus, como o diabo, e você pudesse decidir algo que não dependesse de nada e ninguém. Esse seria uma completa liberdade de arbitrar o que você deseja. Mas o problema é que o nosso desejo é um desejo pecaminoso. Somos escravos do pecado. Sim, você tem uma livre agência. Você escolhe fazer o que você quiser nessa vida. Você só não consegue escolher ser um outro tipo de ser. Nascer sem a marca do pecado, nascer sem ser descendência de Adão, escolher que a sua carne não seja inclinada para o mal e ter poder de mudar o que você quer. Você pode fazer o que você quiser nessa vida. Você só não consegue mudar o seu desejo, você luta contra ele, porque somos escravos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, se vocês estiverem em mim, ramo na videira, vocês estão ligados a mim, vocês são parte de mim, a seiva que flui em vocês é a minha. O Espírito que opera em mim, opera em vocês. Vocês estão em mim. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, meu ensino, tudo aquilo que eu disse a vocês, meus princípios, tudo aquilo que eu disse a vocês sobre minha justiça, sobre o meu amor, sobre a minha graça, sobre a minha misericórdia, sobre a minha maneira de enxergar o mundo, se vocês se entregarem a mim e permitirem que as minhas palavras entrem dentro de vocês, aí vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Mas o que isso significa? O que significa? Porque aqui nós temos uma chave. Zé, eu tenho uma chave aqui da oração que Deus só diz sim, hein? Opa, tem sim. Eu acho que sim. Esse versículo aqui está dando para a gente um patuá da resposta positiva. Pode ser. Dá para mandar fabricar na Conde de Sarzedas para a gente vender na igreja? Não, não dá. Não dá. Não é um patuá. Tem um jeito disso acontecer. O jeito disso acontecer se resume na palavra morte. Eu e você fomos convidados a morrer e nascer de novo. A condição de orar e ter todas as respostas de Deus, pedireis o que quiserdes e vos será feito, é exatamente um pré-requisito. Eu estar inteiramente ligado a Cristo e a sua palavra estar completamente dentro de mim. Aí vou pedir o meu desejo e o meu desejo será feito. Caramba, eu preciso dessa lâmpada com esse gênio mágico. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versos de 13 a 16. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 12. Filipenses 3, de 12 a 16. Assim, meus amados, como sempre obedeceram não só na minha presença, Paulo escrevendo aos Filipenses,
Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Agora presta atenção no 13, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, o desejo, como o realizar. O que você faz, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando o Logos da vida, a palavra da vida. Assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque é Deus quem opera em vocês o querer e o efetuar. Você precisa ser evangélico, ir para uma igreja evangélica. Não, você não precisa fazer isso. Quando alguém me pergunta assim, mas você acha que eu tenho que mudar de religião? Eu costumo dizer, não precisa. Essa religião que você tem já serve para jogar fora. Porque Deus não nos chamou para sermos parte de um grupo socialmente reconhecido como um fenômeno da religião de um povo. Deus não nos chamou para sermos identificados com um rótulo segundo o agrupamento que nós temos de religião. Deus não nos chamou para sermos parte de um grupo que tem os seus dogmas e seus rituais e se diferem da população porque tem uma outra religião. Deus nos chamou para morrermos. Por isso nós nascemos de novo, por isso somos novas criaturas, por isso começamos e evoluímos, bebemos leite, comemos comida sólida, como Paulo diz, e crescemos. Por isso desenvolvemos a nossa salvação. Por isso quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, joga fora quem você é. Vai ser fácil? Vai ser difícil, então pega essa cruz e me siga. A proposta do Evangelho é proposta de morte. A proposta do Evangelho não é a proposta do culto da vitória. Não. Ainda que você adore ir para o lugar onde eu vou ter os meus pedidos resolvidos. Não. A proposta do Evangelho é morra. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu. O velho homem foi sepultado com o seu pecado e renasce para uma nova vida em Cristo. E ligado na videira, entregue, rendido, enxertado em outra árvore, não se alimentando mais do fruto do conhecimento do bem e do mal, para tomar as suas decisões segundo a sua vontade, mas saindo desta árvore de morte e se conectando na videira da vida. Eu morro, e é Ele quem efetua dentro de mim um novo querer e um novo realizar, que é o meu fruto. E Paulo diz que nós carregamos uma imagem de pessoas irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta. Brilhamos como luzeiros no mundo e preservamos o Logos da vida. Preservamos uma outra lógica, preservamos um outro jeito. Não nos satisfazemos mais com o que está aqui, não porque a minha religião diz que eu sou proibido e que não pode, senão eu serei excluído e vou perder a bênção. É porque eu quero morrer para essa existência. Eu quero nascer de novo. Eu estou crucificado com Cristo. E agora, Ele começa a operar dentro de mim o querer. E as coisas que eu passo a querer já não são mais aquelas que eu queria. Isso é um processo doloroso de morte, de autodestruição do velho homem. De se arrepender, em outro trecho Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo, porque eu não quero ser mais quem eu sou.
Eu quero ser a imagem dele. E se vocês estiverem ligados a mim, e as minhas palavras estiverem dentro de vocês, vocês já não vão mais se identificar como vocês são. Vocês vão pedir o que vocês quiserem, e será feito. Está brincando, Jesus? Verdade. O que eu quiser, o que você quiser, apenas com um detalhe. Você vai passar a querer não mais o que você quer, mas o que eu quero. Porque você está ligado a mim e a minha palavra está dentro de você. A violência que você desejava, você não vai desejar mais. Os prazeres que você queria, você não vai querer mais. Talvez aquela lista de pedidos que você trouxe, você risque vários deles, que você acha que nem são pertinentes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites, disse Paulo. E você vai olhar alguns deles e falar, não tem nada a ver isso daqui. Agora que eu conheci Jesus Cristo e que a palavra dele entrou em mim, eu passei a querer outras coisas. Eu passei a fazer tudo para a glória de Deus, seja por atitudes, sejam por palavras ou pensamentos. Tudo que eu faço é para a glória dele. As coisas que eu pedia para mim, para o meu carro, ou seja lá para quem for, não que seja pecado ter, eu já não quero mais. Eu quero usar isso aqui para mudar a minha relação com meu filho. Eu quero que meu casamento mude. Antes eu queria botar ela para fora e arrumar uma bem novinha para eu ter uma transa muito melhor do que eu tinha com a minha velha mulher. Mas agora eu conheci Cristo, o que eu quero mesmo é viver a alegria do meu lar com ela até os últimos dias da minha vida. Por exemplo, eu queria ter muita grana, ser muito rico para postar nas redes sociais e falar que eu sou um vencedor. Agora não me preocupo mais com isso. E ainda que eu tenha, eu quero saber onde é que eu posso repartir. E eu quero saber onde é que eu posso ajudar. Senhor, me fala onde o Senhor quer me usar. Porque antes o que eu queria não é mais o que eu quero. E quando eu passo a pedir para Ele as coisas que eu quero, já não é mais aquilo que eu queria. Porque eu passei a querer o que Ele sempre quis que eu quisesse. A vontade dEle vai sendo plantada e vai crescendo dentro de mim. E um novo homem se renova no lugar do antigo, e esse processo é para quem está ligado na videira. Agora faz sentido a oração do Pai Nosso, agora estou entendendo. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, é porque eu não quero mais a minha, porque eu quero a dele. É a isso que nós chamamos de um processo de conversão, de mudança de valores. Agora dá para entender porque João Batista disse, mude a mente de vocês porque é chegado o reino dos céus. É um outro jeito de pensar. Agora dá para entender porque Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Agora dá para entender, Filipenses 2,5, que nós tenhamos as mesmas atitudes que estavam em Cristo Jesus, os mesmos sentimentos e ações. Agora dá para entender, agora sim dá para entender porque que em Atos dos Apóstolos, os discípulos são pela primeira vez chamados cristãos, que é um termo que significa pequenos cristos, porque eles se parecem com o seu mestre. Agora dá para entender o que a sociedade via. Dá para entender porque que Gandhi disse, eu gosto muito do Cristo de vocês, mas o cristianismo de vocês eu não gosto. Porque o que ele falou é muito legal, mas o que vocês fazem é terrível, odioso. Por isso dá para entender o que Jesus disse aos fariseus, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora dá para entender porque Jesus disse para os discípulos, na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus, façam tudo o que eles vos disserem, mas não copiem, não imitem o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. É por isso que não me preocupa nem um pouco se alguém diz, você é evangélico, cristão. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se de verdade eu estou sendo um ramo ligado à videira. Perfeitos? Não seremos. Morreremos pecadores, redimidos e salvos. Por isso, todos os dias, nos levantamos com o desafio de vencer o nosso velho homem. Por isso, no meio da dor e do sofrimento, compreendemos
que ela nos aproxima de Deus e que Deus nos esmaga. Assim como é esmagado o trigo até que se transforme em pão. Agora dá para entender porque em João capítulo 12 Jesus diz: se o grão de trigo permanecer só, ele morre, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Agora eu entendo. Agora eu entendo João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reavê-la. Eu tenho esse mandato do meu Pai. Ele mandou eu vir para morrer. E eu tenho poder para dar e para reaver. Ninguém a tira de mim. Eu não estou mais preocupado com essa vida. Apesar de que eu sei que a graça e o cuidado dele me assistem nessa vida. Mas eu estou muito interessado nesta vida. Aonde eu estou ligado. E em preservar a lógica da vida. De um reino que está acima de todas as coisas. Tem sido muito difícil, nesses últimos tempos, pregar o Evangelho, sobretudo aos evangélicos. É muito mais fácil você pregar o Evangelho para quem não é evangélico. Porque quando você fala da verdade do reino e do seu ideal, partindo da transformação do ser humano, isso faz sentido para quem não quer mais ser o que é. E muitas vezes o crente não está preocupado com o que Deus quer. Ele já sabe qual é o seu projeto, o seu plano. Ele trouxe as suas planilhas e plantas enroladas debaixo do braço para num culto Deus assinar e dizer: vou realizar a sua vontade. O Evangelho pressupõe a nossa morte. O Evangelho pressupõe que entregamos nossa vida para não mais vivê-la da maneira que vivíamos aqui. Em Colossenses 3, 16 e 17, Paulo diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Isso é igreja. Sempre que eu leio esse texto, eu penso num cardume de peixes. Você já assistiu o Animal Planet, ou aquele canal History, sei lá, quando fala sobre a natureza, mostra os animais. Você já viu cardume de peixe? Tem algumas imagens que assim, vem uma baleia ou um tubarão no meio do cardume. E o cardume de peixes parece, vou te falar, parece que é um animal só. Não parece que são vários. Porque eles viram ao mesmo tempo. Já viu isso aí? Todos eles. Vem aquele cardume, mesmo que não está sendo atacado. Eles vêm, o cara está filmando e vira para cá, todo mundo vira para lá. E é engraçado que a gente não sabe quem é o cara que fica no meio, tipo como é que se fala? O mestre da bateria. A gente não sabe quem é o mestre da bateria. Só sabe que eles são... Tem alguém com apito ali no meio. Agora é tamborim. Agora é o repique. Agora é só as caixas. Agora entra o bumbo. Tem que ter alguém no meio. Tem que ter um dos peixes que fala... Atenção. Houston, we have a problem. E todos eles estão conectados com o in-ear ao mesmo tempo, sem fio. E ele fala, agora, e todo mundo vira tudo junto. É muito louco aquilo, irmãos. Olhar um cardume de peixe é um negócio doido demais. E a distância entre os peixes não muda. Eles não batem, você virou sem me avisar, você não deu seta? Não tem. Eu olho um cardume e eu falo, isso aqui pode ser uma coisa de Deus. E quando eu leio esse texto aqui, eu penso na igreja de Cristo. Porque é um bando de gente, Big Brother, cada um vem de um lugar, com uma cultura diferente, com uma educação diferente, gente que teve traumas diferentes, passaram por dores diferentes, de tradições religiosas e culturais diferentes, e até de ascensão socioeconômica diferentes, e chega e todo mundo fala, eu quero Cristo. E é tudo gente diferente, com cabeças diferentes, com formações diferentes. Mas se todos eles se conectarem na videira e permitirem que as palavras dele entrem em si
e abandonarem quem são, e tomarem a sua cruz e lutarem contra o seu velho homem. Na verdade, só há um cabeça para todo o corpo. E os inputs da videira são iguais para todos, e todos eles produzem os ramos de amor, paz, justiça, de harmonia, de fidelidade, de lealdade, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de justiça, de honestidade, de paz, de fé. Quem olha de fora fala, mas como é que esses caras não trombam? Como é que eles não dão seta e estão dando certo? É porque não dá para ver. Mas tem um único cabeça, tem uma videira, da onde flui vida para dentro de todos. Me permita tocar nesse assunto de novo. Eu não consigo acreditar, por mais que tentem me fazer entender, eu não consigo acreditar. Por melhor, maior, mais incrível que seja a ideologia social, econômica ou política do mundo, mudança não acontece de fora para dentro. A palavra que solve a existência humana, a palavra que resolve o ser humano, é a palavra redenção. Não é a palavra socialização. Não é a palavra politização. Apesar de poderem até fazer parte no processo. Mas é a palavra redenção, novo nascimento. Porque ideologias, qualquer que sejam, de qualquer vertente, de qualquer lado que venham, são produzidas por homens e mulheres que têm o mesmo desejo e a mesma inclinação do pecado. E elas são palavras que tentam controlar uma comunidade e trazer transformação de fora para dentro, pelo amor de Jesus Cristo. Eu sou um cristão. Eu creio que tudo acontece porque eu estou ligado à videira. E porque dentro de mim pulsa uma nova lógica, e eu preservo a lógica da vida, como Paulo diz, acabamos de ler. Por isso, eu não consigo me conectar a nenhuma outra videira. Consigo até entender as boas práticas, ações que possam produzir na sociedade. Posso até, lado a lado, trabalhar pelo mesmo bem, mas jamais me conectarei àquela essência. Porque ainda que façamos parecido o que fazemos, o porquê fazemos, é muito diferente dentro de nós. E é uma pena que tantos evangélicos não compreendam isso. Mas a religião evangélica respeita a mesma lógica de qualquer outra religião pagã, de tentar pagar Deus e ter atitudes para obter as suas vontades. Mas a fé cristã nos ensina a morrer para a nossa vontade. E assim a igreja, Efésios capítulo 3, verso 8, é o último texto que leio nesta manhã. A mim, o menor de todos os santos, diz Paulo, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecidas dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Preste atenção.
para que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que se manifesta de diferentes formas, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus do céu. Isso aqui é algo muito profundo. Muito profundo. Que na nossa reunião dessa semana, o Vagnão estava compartilhando um estudo que ele fez no seminário, uma aula, compartilhou conosco essa aula exatamente sobre esse texto. De que Deus cria todo o cosmos, o homem, natureza, os sistemas, nas galáxias ou na galáxia, cria anjos e até aqueles que são decaídos com Satanás ou aqueles que servem a Deus, principados e potestades nas regiões celestiais, poderes e domínios espirituais, não importa se é do bem ou do mal, Paulo não designa diferença, não dá designação diferente para nenhum deles. É como se Deus, e diz Paulo, tem um propósito, segundo o seu propósito que estava em Cristo. As insondáveis riquezas dele estavam em Cristo. E através da igreja, ele manifesta a multiforme sabedoria diante da criação. É como se ele dissesse: estrelas, planetas, sol, lua, tudo que existe, terra, árvores, plantas, rios, mares, micróbios, bactérias, Satanás e demônios, anjos, todo mundo olha para Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. E se vocês quiserem saber como é a minha multiforme sabedoria, olha para essas pessoas que estão ligadas a mim. Meu Deus do céu, isso é de uma responsabilidade muito profunda. Para que quando a nossa sociedade ouvisse falar a palavra igreja, ou tivesse contato com um discípulo do Messias, ele tivesse contato com a multiforme sabedoria de Deus ali expressa. E toda a imagem de Cristo se conhecesse ali. Que pena que nós descemos os degraus da existência para disputarmos o esgoto do chão da terra e o lixo da terra decaída com aqueles que não conhecem a Cristo e acham que o sistema terra, o caos que se transformou o cosmos, é a única chance que temos de viver. Que pena. Eu não sou um calvinista inveterado, mas certas ministrações como essas, dá vontade de dizer assim: não me importa o que você pensa do que eu estou falando. Eu estou falando só para os eleitos, fica relaxado. Se você não é dele, faz o que você quiser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à sua igreja, aos discípulos que decidiram morrer. Ontem nós oramos aqui, após a distribuição das cestas básicas. É uma manhã muito intensa. A gente conversa com gente carente. Pessoas que não têm nenhuma perspectiva. Que são alvo de uma grande injustiça. Num país que tem justiça.
ou que deveria tê-la de forma abrangente. Conversamos com pessoas das classes baixas que carecem de tudo. Conversamos com pessoas que são da classe média do nosso bairro e que estão sem nada. Conversamos com os policiais que vieram ontem, a PM de São Paulo nos auxiliou na organização, nos auxiliou na manutenção da ordem. Nosso agradecimento aqui ao Major Antunes, nosso irmão da fé, e a todos da corporação, aqueles que estiveram conosco. A todas as pessoas que doaram cestas, doaram alimentos, gente que costurou máscaras para doar. Nós temos uma quantidade média de mulheres grávidas, uma boa quantidade, que não tem condições. Vocês não imaginam, a gente nem coloca nos números, mas o que nós recebemos de berços, pias para dar banho em bebê, trocadores, fraldas, roupas de recém-nascido, e a gente tem distribuído. Isso fora os alimentos, fora tudo. E a minha oração ontem, e batendo papo com o pessoal aqui, foi que quem está aqui ao nosso redor e tropeçou na gente aqui no bairro, não importa de onde ele vem, se ele veio ajudar, se ele era da polícia, se ele veio pegar a cesta, se ele é um voluntário, se é alguém que doou alguma coisa, nesse lugar chamado reino, que não é um lugar, mas é um mistério de Deus na terra, dentro de quem crê, nós nos encontramos. Todos para fazer a vontade dele. E se alguém que está ao nosso redor ouve a pergunta, onde Deus está no meio dessa pandemia, ele vai responder, deve estar aqui com essa galera. Aqui tem espaço para quem doa, para quem recebe, para quem trabalha na segurança, para quem é médico, para quem é voluntário e para quem vem pedir um alimento. E esse versículo de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, assim brilhe vossa luz diante dos homens, e vejam vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, eles vão glorificar a Deus por verem quem somos, e o tipo de fruto de bondade e justiça que damos. Acompanhe, se você não fez, maratone os estudos desta série desde o primeiro, nós já chegamos no versículo 8, para que você entenda todo o contexto, mas fica aqui o nosso desejo. Falo agora aos irmãos da Casa da Rocha. Saudade imensa de todos. Mas tudo que nós estamos assistindo é fruto do Evangelho. O Evangelho dentro de nós é que produz essas coisas que acontecem para fora de nós. Vamos nos ligar à videira verdadeira. Vamos estar em Cristo e permitir que as suas palavras estejam em nós. Vamos ler mais o Evangelho, vamos orar mais. Vamos permitir que o reino de Deus e a sua lógica permaneçam em tudo o que fizermos. Não vamos nos render a um tipo de redenção proposta pela vontade humana, ainda que tenham boas propostas. Mas que entendamos que a nossa redenção está em Cristo. Que transformação do ser humano é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Leis não mudam o ser humano, só dizem para ele que ele vai ser punido. E ele pode até não fazer com medo de ser punido, mas ele continua sendo quem é. Quando não puderem ver, ele vai fazer, quando ele puder escapar da punição. Só aqueles que são ligados à videira, que têm a graça e a dádiva de Deus, de morrerem, para se renovarem num novo homem, para serem novas criaturas, e darem frutos dignos de arrependimento. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e vos será feito. E assim será glorificado o meu Pai que está no céu. Que vocês deem, o verbo fero, que vocês carreguem muito fruto. E assim vocês vão ser feitos meus discípulos. E o pronome aqui está no caso dativo, que você não vai entender, mas significa, a tradução talvez melhor seria, e vocês vão ser discípulos para mim. Discípulos para mim.
vocês serão discípulos para mim. Em todos os sentidos. Aí eu vou poder dizer que vocês são discípulos, por causa do fruto. Não do que a boca fala, mas do que a alma está cheia e as mãos fazem, porque eu produzi em vocês. E o que vocês fizerem será para mim. Pense na sua caminhada cristã e que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra, videira verdadeira, Cristo Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado em meio a essa pandemia, pelo teu evangelho, pelo teu amor, pela dádiva de sermos teus filhos por graça tua. E obrigado pelo que a tua palavra tem produzido em nós a cada dia. E quando olhamos qualquer fruto de justiça em nossas mãos, damos glórias a ti, porque é o Senhor quem opera em nós o querer, e é o Senhor quem opera em nós o efetuar. A gente já não quer mais pedir o que queremos. Queremos o teu querer em nós. E quando te pedirmos, pediremos para nós a tua própria vontade, e ela será feita. Transforma-nos na tua imagem, Jesus. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E nos move a cada dia pelo teu querer. Abençoa a nossa semana, mais uma, Senhor, dentro da pandemia. Guarda o nosso coração, dá-nos paciência e serenidade para enfrentarmos os dias maus até que tudo passe. Protege-nos e alegra o coração de cada um de nós. Na tua verdade é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom domingo a todos. Continue ligado nas nossas lives, nos nossos episódios de estudos pela semana. E até o próximo domingo. E você que nos assistiu, nos visitando virtualmente, esteja conosco quando quiser. Deus nos abençoe e até o próximo domingo. Tchau, tchau.